Olá, amigos. Hoje é dia 9 de novembro de 2022, quase meia-noite, e eu venho conversar com vocês sobre algumas coisas que eu julgo muito importantes nessa hora. A principal delas: não saia das ruas. Permaneça na luta pelo Brasil, pelo país que você quer, por tudo que vem acontecendo. E vamos falar um pouquinho também sobre esse relatório das Forças Armadas. Eu hoje passei a noite, recebi vários telefonemas, algumas pessoas mais próximas e que se abriram, estarem revoltadas, estarem vamos dizer, tristes ou decepcionadas ou com receio, sentimentos diversos, tá? E eu li com bastante calma o relatório das Forças Armadas. Nós temos que ter calma, nós temos que saber interpretar as coisas conforme a lei, conforme o normal das coisas acontecerem. A gente até quer usar a nossa vontade, como nós agiríamos, mas a gente tem que entender que existe toda uma estrutura por trás que requer determinados cuidados. Então, por exemplo, se o relatório das Forças Armadas afirmasse que houve fraude nas eleições, eles seriam obrigados a dizer como e quem fraudou. E eles não teriam essa informação. Então seria uma coisa leviana, jogada ao vento, já que nada poderia ser provado. Mas, lendo com bastante atenção, vocês vão observar que a carta que o ministro da Defesa endereça ao TSE, ele pede para que seja feita uma reunião envolvendo as Forças Armadas e o TSE e outros órgãos, para que sejam passados os códigos-fonte, para que seja feita uma análise. Mas eles afirmam também que, durante o processo de checagem até onde eles puderam ir, aquilo que foi permitido que eles olhassem, a eleição brasileira é sujeita, sim, à fraude. E nós não temos dúvida que houve fraude. Então, ele dá um preâmbulo de que não há a vulnerabilidade da urna conforme foi sempre defendido pelos grandes mandões do Brasil, né? Ou seja, que o processo em si é vulnerável, sim. E eles pedem para que haja um aprofundamento nesse estudo. Vamos tocar essa linha de raciocínio. A tendência é que o TSE não libere, da mesma forma que já negou, que eles já pediram isso no primeiro turno e foi negado. Então, eles pediram agora novamente. Então, vamos supor que o TSE negue, torne a negar. Isso vai colocar o TSE numa situação muito delicada, muito incômoda, porque eles vão deixar de atender a uma solicitação das Forças Armadas do Brasil, que foi convidada para atuar dentro de um sistema de fiscalização. Só que o que foi dado não dá para fiscalizar quase nada. Então nós não podemos querer que essas pessoas que comandam esses órgãos ajam como nós agiríamos. Nós somos diferentes, nós não temos o nível de informação que eles têm, nós não temos a estratégia que eles têm. Então a gente tem que ter calma.
Agora, uma coisa é certa, nós não acreditamos no sistema eleitoral brasileiro, ponto. Todos nós, e grande parte da população, foi feita uma enquete pela Jovem Pan. 89% da pesquisa atesta que o povo brasileiro não confia no seu processo eleitoral. Não se discute, tá? 89%. É muito para que seja revisto. E então nós temos que agir com bastante controle, calma, temos que ter muito cuidado com tudo o que está acontecendo. As fake news sempre fizeram parte desse processo, tá? Isso aí a gente está mais do que acostumado. Só que agora elas cresceram e elas estão vindo da esquerda para nós, tá? Então, tentando desestimular as pessoas, tentando quebrar o nosso movimento. Não deem ouvidos para isso. Não deem atenção para essas pessoas que querem nos influenciar negativamente. É fundamental que a nossa luta continue. Ontem, eu tenho assistido várias pessoas, tá? E depois eu vou comentar com vocês sobre a entrevista da doutora Eliane Calmon. Mas antes disso, ontem, uma determinada pessoa, que não recordo o nome, nos recomenda ir para a frente dos judiciários no país inteiro, ou federal, ou estadual, seja o que for, tá? Não, eu acho que a gente deve permanecer na frente dos quartéis e disse o porquê no vídeo de ontem. Hoje, essa entrevista da doutora Eliane Calmon, ex-magistrada, né? É uma pessoa já aposentada, mas realmente brilhante. E ela coloca várias coisas que vêm de um longo tempo, né? Que era a população ter ido para a rua antes. Sim, sem dúvida, erramos em não ir. Fomos várias vezes quando convocados. Não deu o resultado esperado. Fomos outras vezes. Mas, na hora que o canalha foi solto, nós éramos para ter ido e não fomos. Não adianta discutir isso mais, já passou. Chegamos ao momento em que o povo brasileiro tem medo, não respeita, mas tem medo do nosso judiciário. A gente tem um STF e um Tribunal Superior Eleitoral tendencioso, tá? Puxou pelo ladrão, pelo canalha, o tempo inteiro. Nós tivemos vários parlamentares caçados, ou suas redes caçadas, ou tivemos pessoas ligadas que transmitiam informações ricas para nós, também foram caladas, né? Através de redes sociais, através de não poder se pronunciar, enfim. Uma série de coisas foram tomadas pelo Poder Judiciário, uma série de providências, tá? Nós temos um legislativo que é inoperante, tá? E nós estamos referindo à Câmara dos Deputados, que não nos representa, aonde nós temos visto os deputados atuais se pronunciarem. Não temos visto. Nós temos um Senado que dispensa comentários, né? Que faz aquela troca com o STF, já que é o único órgão que pode julgar o STF. Então, o Senado fica calado para não ter seus processos lá no STF dado encaminhamento, e eles permanecem no poder, o STF fica deitando e rolando e nós sofrendo. Então, é isso que vem acontecendo. Então, nessa entrevista, a doutora Eliane Calmon, ela inclusive sugere para que um órgão, uma entidade, né, tente acalmar o povo brasileiro.
E ela chega a sugerir que fosse o Supremo Tribunal Eleitoral. Eu discordo, ela me permita, porque esse STE não tem credibilidade, tá? Nenhuma dessas pessoas foram eleitas, foram indicadas, tomam posse e mandam no Brasil. São arbitrários, são ditatoriais, então nós não temos no Supremo Tribunal Eleitoral quem faça esse papel. Então nós estamos naquela situação de que nós chegamos no limite. Cansaço existe em todos nós, mas a gente tem que decidir. Ou a gente descansa, ou a gente luta pelo futuro. E eu acho que não há discussão sobre isso. Nenhum de nós quer ver esse país governado por um ladrão, um canalha. Nós não aceitamos isso. E eu não estou falando de bolsonaristas. Eu estou falando da população de bem, da população que ama o Brasil, que vê um futuro para esse país. Não estou falando desta ou daquela pessoa. Eu estou falando do país como um todo. E nós não aceitamos. Porque isso será a desgraça do Brasil. Não só interna, onde nós vamos ser roubados de novo, a corrupção vai rolar, nosso dinheiro, nossos impostos serão desviados. Aí sabe tudo o que vai acontecer em grau muito maior. Porque eles já anunciaram isso, inclusive disseram que a eleição não se ganha, se toma, e fizeram isso. Então, a nossa hora é essa. Nós não podemos perder essa oportunidade. Não podemos sair das portas dos quartéis. Nós temos que ficar lá, fazer acampamento, criar força. Nada disso se resolve de uma hora para outra. Isso é que é uma série de coisas. Nós já estamos vendo o mundo, de forma geral, noticiar o nosso comportamento, a luta do povo brasileiro pelo seu país, que não quer deixar esse país se transformar no que outros já se transformaram. Então, isso está chamando a atenção do mundo, está influenciando outros países, está sendo uma coisa dignificante, uma coisa espetacular. E nós não podemos perder essa oportunidade, porque se a gente deixar passar esse momento, nós vamos voltar, dar um passo, relaxar e vai ser o que nós não queremos que aconteça. Então é muito importante que nós mantenhamos isso em todo o Brasil. O nosso trabalho de ficar na porta dos quartéis, de exigir SOS Forças Armadas, porque eles têm que encontrar a solução. A solução está na mão deles, junto com todo o corpo que compõe a presidência da República. Mas nós não podemos voltar atrás, porque se nós voltarmos, não adianta lutar por mais nada, nós temos que nos conformar e vivermos numa, eu ia dizer incerteza, mas não é incerteza. A gente sabe o que poderá acontecer. Então, meu voto, meu pedido aqui é para que você mantenha essa luta. Eu estou fazendo o que posso, tá? Entusiasmando pessoas, conversando com pessoas, porque a gente tem que acreditar na gente. A gente não pode querer jogar a responsabilidade nas mãos de outros, quando essa responsabilidade cabe a nós, povo brasileiro. Então nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é lutar. A nossa parte é buscar o melhor caminho para esse país. A nossa parte é buscar o socorro das Forças Armadas, para que eles atuem e tornem a colocar esse país no seu rumo e ter um padrão de comportamento,
tem que intervir, sim, nesses poderes que hoje mandam no país. Tem que intervir, sim, no STF, no STE, tem que botar as coisas nos seus devidos lugares e deixar com o povo o ressurgimento dessa situação que nós estamos vivendo para a situação que nós desejamos. Não vamos esmorecer, não vamos permitir que canalhas, ladrões, assassinos voltem à cena do crime. Isso depende de você, depende de mim, depende de todos nós. Temos que fazer valer a nossa vontade. Afinal, o poder emana do povo. E nós que amamos esse país não podemos de forma nenhuma enfraquecer e perder esse momento lindo, sublime e de conquista que nós temos em nossas mãos. Muito obrigado a vocês pela atenção. Compartilhe esse vídeo. Vamos buscar isso, gente. Chegamos num ponto que não tem volta. Não tem volta. Vamos em frente e nós chegaremos à conquista do que tanto desejamos. Boa noite.